Houve um tempo em que as regras do automobilismo eram vistas pelos engenheiros da Porsche, não como barreiras, mas como um convite à criatividade técnica mais agressiva. Em 1978, a marca de Stuttgart revelou um carro que, embora mantivesse a identidade visual de um 911 Turbo, havia sido tão radicalmente modificado em suas proporções que os adversários mal conseguiam acreditar que ele era legalizado. Estamos falando do lendário Porsche 935 de 78, imortalizado pelo apelido de Moby Dick. Este carro não foi apenas uma máquina de corrida, ele foi o resultado de uma das interpretações mais audaciosas de um regulamento técnico na história. Ele representou o auge da era das silhuetas, onde a engenharia alemã encontrou brechas nos textos da FIA para criar um monstro que humilhava protótipos em velocidade pura. Hoje vamos desvendar como a Porsche explorou cada linha do regulamento, a ciência por trás da sua aerodinâmica e como esse experimento radical pavimentou o caminho para uma dominação que duraria quase uma década. Você está assistindo ao Octano Nation. Para entender o surgimento do Moby Dick, precisamos analisar o contexto do Grupo 5 da FIA na metade da década de 1970. Esta categoria permitia que os carros de corrida fossem derivados de modelos de produção em série, desde que mantivessem a silhueta original. As regras exigiam que o capô, as portas e o formato básico da carroceria fossem preservados. A ideia da FIA era promover o marketing das fabricantes, permitindo que o público visse nas pistas uma versão extrema do carro que poderia comprar na concessionária. A Porsche já era a força dominante com as versões anteriores do 935, mas o engenheiro-chefe Norbert Singer percebeu que a concorrência estava se aproximando. Singer era conhecido por ler o regulamento técnico com uma lupa, procurando por qualquer omissão gramatical que permitisse uma vantagem competitiva. Em 1978, ele encontrou o que precisava. O regulamento dizia que as carenagens dianteira e traseira eram livres, desde que o centro do carro permanecesse reconhecível. Singer e sua equipe de aerodinâmica decidiram levar essa liberdade ao limite físico. Eles projetaram extensões maciças para a frente e para a traseira do carro. A cauda longa foi desenhada especificamente para reduzir o arrasto aerodinâmico e aumentar a estabilidade na reta de Mulsanne, que na época era uma linha reta ininterrupta de 6 km. O carro foi pintado de branco para os testes e, devido ao seu comprimento incomum e à vasta superfície da carroceria, os mecânicos e rivais nos boxes deram um apelido instantâneo: Moby Dick, a baleia branca. Não era apenas uma questão de estética, era uma forma de controlar o ar em velocidades onde qualquer turbulência poderia ser fatal. Mas a maior trapaça legalizada de Norbert Singer não estava à vista de todos. O regulamento do Grupo 5 exigia que o chassi e o assoalho original do carro de rua fossem mantidos. No entanto, o texto não especificava a altura em que o resto do carro deveria estar em relação a esse assoalho. Singer teve uma ideia brilhante. Ele manteve o assoalho de aço do 911 original, mas cortou a estrutura do chassi e a subiu em 10 centímetros. Isso permitiu que todo o conjunto mecânico fosse elevado dentro da carroceria. Na prática, Singer conseguiu baixar a linha do teto e todo o perfil do carro em relação ao solo, criando uma postura muito mais agressiva e eficiente sem violar a regra do assoalho intacto. O centro de gravidade baixou drasticamente e o carro ganhou um comportamento dinâmico que nenhum outro competidor do Grupo 5 conseguia replicar. O Moby Dick não era apenas um 911 com uma roupa nova, era uma reengenharia completa da estrutura fundamental do carro. Debaixo daquela carenagem de fibra de vidro, a Porsche preparou uma unidade de potência que testava os limites da metalurgia da época. O motor era um 6-cilindros boxer de 3,2 litros, equipado com 2 turbocompressores Kunnel, Kopp e Kausch. A grande inovação aqui foi o sistema de arrefecimento. Enquanto os motores Porsche eram tradicionalmente refrigerados a ar, o calor gerado pelos turbos no 935 de 78 era tão intenso que Singer adotou cabeçotes refrigerados a água, mantendo apenas o bloco refrigerado a ar. Esse sistema misto permitiu que o motor suportasse pressões de turbo muito maiores. Em configuração de classificação, o Moby Dick era capaz de entregar 845 cavalos de potência. Em 1978, isso era uma cifra astronômica. Quando o carro entrou na reta de Mulsanne, ele atingiu a marca oficial de 366 km por hora. Para colocar isso em perspectiva, ele era mais rápido do que os protótipos do Grupo 6, que eram carros de corrida puros e muito mais leves. O Moby Dick não estava apenas vencendo sua categoria, ele estava desafiando a hierarquia máxima do automobilismo.
Entretanto, essa busca pela performance absoluta trouxe consequências. Em Le Mans 1978, o Moby Dick provou ser rápido demais para sua própria estratégia. O motor biturbo de 845 cavalos consumia combustível em uma taxa alarmante, exigindo paradas constantes nos boxes para reabastecimento. Além disso, a potência brutal e o peso da estrutura modificada colocavam um estresse imenso nos pneus e no sistema de ignição. Apesar de ser o carro mais rápido da prova, pequenos problemas mecânicos e a necessidade de combustível o deixaram na 8ª posição geral. A FIA, ao observar o que a Porsche havia feito com o regulamento, ficou alarmada. Eles perceberam que o Moby Dick havia distorcido completamente o espírito da categoria silhueta. Logo após a corrida, o regulamento foi alterado para fechar as brechas que Norbert Singer havia explorado, impedindo que o modelo oficial de fábrica continuasse sua evolução. A Porsche, percebendo que o custo de manter o projeto era alto e que o regulamento estava mudando, decidiu retirar a equipe de fábrica da categoria e focar no desenvolvimento de novos protótipos, como o 936. Mas a história do 935 não terminou com a retirada da fábrica. A Porsche continuou a vender componentes e o conhecimento técnico para equipes privadas. Foi nesse momento que equipes como a Creamer Racing assumiram o bastão. Eles estudaram cada detalhe do Moby Dick e aplicaram esses conceitos em suas próprias versões do 935, como o lendário 935 K3. Em 1979, aconteceu o que muitos consideravam impossível. O Porsche 935 K3 da Creamer Racing, operado por uma equipe privada e baseado fortemente na engenharia que a Porsche desenvolveu com o Moby Dick, venceu as 24 horas de Le Mans na classificação geral. Foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um carro derivado de produção derrotou os protótipos de fábrica em Le Mans. Aquela vitória provou que o experimento de Norbert Singer, em 1978, não tinha sido em vão. Ele havia criado uma linhagem de vencedores. O Porsche 935, em suas várias formas, dominou o automobilismo de resistência por quase uma década, entre 1976 e 1984. Ele venceu as 24 horas de Daytona por 6 vezes consecutivas. Além de dominar as 12 horas de Sebring e o campeonato DRM alemão, o Moby Dick foi o sacrifício radical, o carro laboratório que ensinou à indústria como domar o turbocompressor e a aerodinâmica de alta velocidade. Hoje, o 935 de 78 original ocupa um lugar de honra no Museu da Porsche, em Stuttgart. Ele é um lembrete físico de uma época em que o automobilismo era decidido não apenas no pé do piloto, mas na inteligência dos engenheiros que sabiam ler as regras melhor do que quem as escreveu. A Baleia Branca assustou Le Mans em 78, e mesmo sem o troféu de primeiro lugar naquela edição, ela garantiu que a Porsche fosse a rainha das pistas pelos anos seguintes. E você? Acha que a Porsche trapaceou ao interpretar o regulamento de forma tão agressiva? Ou isso é exatamente o que define uma equipe campeã? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de entender os segredos técnicos e as reviravoltas que definem os grandes clássicos, não esqueça de deixar o seu apoio e se inscrever no canal. Para continuar vendo máquinas que desafiaram a lógica e sofreram com decisões de diretoria, confira nossa história sobre o supercarro da BMW, que foi sabotado por brigas internas. Clique agora no vídeo que está na tela sobre o BMW M1 e descubra os bastidores dessa outra lenda alemã.